A paz do Senhor, amados, voltamos para mais uma leitura diária da Bíblia, livro de Deuteronômio, capítulo 32, último cântico de Moisés. Inclinai os ouvidos aos céus e falarei e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas d'água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos seus caminhos juízos são. Deus é verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. Corromperam-se contra ele, seus filhos, eles não são. A sua mancha é dele, geração perversa e torcida é. Recompensais assim o Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele, teu pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta ao teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos, conforme ao número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a corda da sua herança. Achou-o na terra do deserto e num ermo solitário cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instituiu, guardou-o como a menina de seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comeu as novidades do campo e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira. Manteiga de vacas e leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que passam em Bazã, e dos bodes, com gordura dos rins do trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. E engordando-se Jerusalém, deu coices, engordaste, engrossaste, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram vossos pais. Esqueceste da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que vendo o Senhor os desprezou, provocada a ira contra seus filhos e suas filhas. E disse: Esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com os que não são povo, com nação louca os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua novidade, e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Exaustos serão de fome, comidos de carbúnculo e de peste amarga, e entre eles enviarei dentes de feras, com ardente peçonha de serpentes do pó. Por fora devastará a espada e por dentro o pavor, ao mancebo juntamente com a virgem, assim a criança de mama, como ao homem de cãs. Eu disse, por todos os cantos o espalharia, faria cessar a sua memória dentre os homens. Por todos os cantos espalharia, faria cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não recear a ira do inimigo, para que os seus adversários o não estranhassem, e para que não digam, a nossa mão está alta, o Senhor não fez tudo isto. Porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Oxalá eles fossem sábios, que isso entendessem e atendessem para o seu fim. Como pode ser que isto entendesse e atentassem para o seu fim? Como pode ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizesse fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera e o Senhor não os entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disto. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de fel, cachos amargosos tem. O seu vinho é ardente veneno de dragões e peçonha cruel de víboras. Não estáis encerrado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvelar seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, e não há fechado nem desamparado. Então dirá: Onde estão os seus deuses, a rocha em quem confiava, de cujo sacrifício comia a gordura, e de cujas libações bebiam o vinho? Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós escondedouro. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver.
Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão, porque levantarei a minha mão aos céus e direi, eu vivo para sempre. E se eu afiar a minha espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários, e recompensarei aos meus aborrecedores. Embriagareis as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros. Desde a cabeça haverá vinganças do inimigo. Jubilai, ó nações, com seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará tornar a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, filho de Num. E acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: Aplicai o vosso coração a todas essas palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenhas cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: Sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual subirás, e recolher-te aos teus povos, como Arão teu irmão morreu no monte de Or, e se recolheu aos seus povos. Porquanto prevaricaste contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de contenção em Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. A majestade de Deus, capítulo 33. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Dize, pois, o Senhor veio de Sinai e lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos, à sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade ama os povos, todos os seus santos estão na tua mão, postos serão no meio entre os teus pés, cada um receberá das suas palavras. Moisés nos deu a lei por herança da congregação de Jacó, e foi rei em Jesurum, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. As bênçãos das tribos. Viva Ruben e não morra, e que os seus homens sejam numerosos. Isto é o que disse de Judá e disse: Ouve, o Senhor, a voz de Judá, e introduze no seu povo, as suas mãos lhe bastem, e tu lhe seja em ajuda contra os seus inimigos. E de Levi disse: Teu Tunim e teu Urim são para o teu amado, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: Nunca ouvi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou seus filhos, pois guardara a tua palavra e observar o teu conserto. Ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Meteram incenso no teu nariz e o holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e a obra das suas mãos te agrade. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrecem, que nunca mais se levantem. E de Benjamim disse: O amado do Senhor habitará seguro com ele, todo dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. E de José disse: Bendita do Senhor seja sua terra com os mais excelentes dos céus, com o orvalho e com o abismo que jaz abaixo, e com as mais excelentes novidades do sol, e com as mais excelentes produções da lua, e com os mais excelentes dos montes antigos, e com os mais excelentes dos outeiros eternos, e com os mais excelentes da terra, e com a sua plenitude, com a benevolência daquele que habitava na sarça. A bênção venha sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Ele tem a glória do primogênito do seu boi, e as suas pontas são pontas de unicórnio. Com elas ferirá os povos juntamente até as extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. E de Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu Issacar nas tuas tendas. Eles chamarão os povos ao monte, ali oferecerão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares os tesouros escondidos da areia. E de Gade disse: Bendito aquele que faz dilatar a Gade, habita como a leoa e despedaça o braço e alto da cabeça. E se proveu da primeira parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador, pelo que veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. E de Dan disse: Dan é leãozinho, saltará de Bazã. E de Naphtali disse: Farta-te, ó Naphtali, de benevolência, e enche-te da bênção do Senhor, possui o ocidente e o meio-dia. E de Asser disse: Bendito seja Asser com seus filhos, agrade a seus irmãos e banhe azeite o teu pé. O ferro e o metal será teu calçado, e a tua força será como os teus dias. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua alteza sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo sejam os braços eternos. E ele lance o inimigo de diante de ti, e diga: destrói-o.
Israel, pois, habitará só, seguro na terra da fonte de Jacó, na terra de grão e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado tu, Israel, quem é como tu? Um povo salvo pelo Senhor, escudo do teu socorro, e a espada da tua alteza, pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Capítulo 34. Moisés sobe ao monte Nebo, vê a terra prometida e morre. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e toda Naphtali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: essa é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei, mostra-o-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme ao dito do Senhor, e o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara. Nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte e em todo espanto grande que obrou Moisés, aos olhos de todo Israel. Amém?